Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 33 do Cognamentos Podcast. E antes de ir para o nosso episódio, aquele recadinho esperto, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades até psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça em qualquer lugar que você esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos e todos vão ser informados por lá. O nosso perfil é o @cognamentos. E olha, gente, já tem alguns videozinhos sendo gravados aí que tenho certeza que vocês vão adorar. Mas, surpresa! Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram em cada um dos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E olha, você que sugeriu o episódio que ainda não aconteceu, você pode ter certeza, ele está na lista, está anotado. Tivemos muitas sugestões, você pode ter certeza, esse episódio será gravado. E eu gostaria de fazer aquele pedido especial, chegou a hora daquele pedido especial para você que está ouvindo. Quando eu falo aqui de seguir no Instagram, seguir no Spotify, além de avaliar lá no Spotify, eu sei que é meio repetitivo, né? Mas é muito importante para o crescimento e manutenção do Cognamentos, faz muita diferença aqui para a gente. Como você já sabe, esse é um conteúdo totalmente gratuito e todos os convidados que gentilmente dividem suas experiências aqui conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos de edição, artes de capa, tem o tempo de marcar, criar pauta, gravar, postar, enfim. Tudo isso gera um custo, então se você está achando esse conteúdo relevante, eu só peço esta ajuda lá nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminhem os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. Então, desde já agradeço às pessoas que têm ajudado a manter esse projeto firme. Você que foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação e, além disso, foi lá no Spotify, começou a seguir a gente no Spotify, deixou suas estrelas lá pra gente no Spotify, que comentou nos episódios lá no Spotify, ou aqui no Spotify, se você estiver ouvindo. Muito simples, só pode ser um muito bom, que legal, gostei. Então, assim, muito obrigado. Se você não está fazendo isso, se você não fez ainda, você vai perder ali um minutinho para fazer isso e vai ajudar muito a gente aqui, beleza? Enfim, se puder dar essa força, agradeço muito. E aquele recado também importante que vocês sabem, né? Nós iniciamos e mantemos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance, que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles. Pode ser pelo @Leplus Studio, você vai falar lá com o meu amigo o Abdu e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para você e para o seu negócio. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E ó, gente, só lembrando, nós continuamos com o nosso grupo exclusivo no Telegram, que nós continuamos ali as discussões dos episódios, enfim, além de vocês poderem votar em artes de capa, trocar ideia comigo e com outros. Essa semana, a galera lá já postou, vocês sabem, conhecem isso, vem aqui. Então é interessante que a gente crie uma comunidade ali para trocar uma ideia, tá? Então não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram e ir lá nos destaques que tem um link ali para o nosso grupo. Então esse é mais uma iniciativa, fique muito à vontade de participar lá com a gente. E claro que depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre sua rede. E indo aqui para o nosso episódio,
Bom, os convidados vocês já conhecem, vocês já viram aí, 2 super parceiros, são sócios aqui do Cognamento já, né, a Cia e o Dani. E esse foi um episódio que nós gravamos há um tempinho atrás, sobre o filme de Eduardo e Mônica, que particularmente eu achei de uma poesia fantástica, sem ser piegas, sem ser, enfim, com uma linguagem maravilhosa. Eu me emocionei bastante vendo esse filme. Se você não assistiu ainda, assista, é muito bom, assista mesmo, vamos valorizar o nosso cinema brasileiro, mas assista e depois você pode vir aqui ouvir. Se quiser ouvir antes para assistir depois, vai ter spoiler do filme, mas o filme é a história da música, então meio que você já sabe para onde vai levar essa história aí, tá bom? Então, desde já, mais uma vez, se você gostar, encaminha lá para aquela galera e vamos para o nosso episódio. Confesso que os nossos amigos aqui vão se apresentar, vocês já conhecem, mas confesso que esse filme me surpreendeu muito positivamente, já dando um spoiler do nosso papo de hoje. Mas vamos lá, se apresente e fale um oi pra galera e a gente começa o nosso papo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cíntia. E aí galera, belezeira? Daniel por aqui, vocês já me conhecem, já estamos sempre juntos, né? Gente, bom, vocês já estão ouvindo, vocês já sabem, nós vamos falar de Eduardo e Mônica. Eu confesso, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, não, vou fazer um filme, não vou. Adoro. Eu jamais sugeriria um filme ruim. Não. É verdade. O que eu pensei depois, porque a Cíntia manja de cinema, vai atrás e curte pra caramba. Mas assim, eu adoro a Legião, essa música pra mim é uma das mais legais que tem, porque ela é extremamente simples, mas eu assisti, a gente tava até, Somos Tão Jovens, né, Cíntia, que a gente tava falando, eu assisti aquele filme e não é tão legal, né, eu falei, putz, vamos lá, Floresta Caboclo eu não assisti, tá, não sei como é, não assisti. Filmão. É? Filmão, é. Ah, então eu vou ver. Mas o que eu quero dizer é que baita filme, eu adorei o filme, não sou muito de comédia romântica, né, mas eu achei o filme legal pra caramba, enfim, quero que vocês falem um pouquinho, porque eu tô extremamente tocado. Dani, tem noção que eu chorei 3 vezes vendo esse filme? Em 3 momentos eu chorei. Eu logo imaginei. Bom, eu sou chorão mesmo, né? Mas eu chorei, cara. Eu achei o filme demais, cara. Eu sou. Né? O Pietro, que é meu filho, o meu mais velho, puxou pra mim, né? Porque ele também é todo sensível. Mas, cara, eu achei o filme demais. Então, já tô aqui. Comecei com a minha empolgação pra falar desse filme que eu realmente gostei. Mas de onde veio da gente falar desse filme? Vamos lá, Cid, qual foi a ideia? Não é alguma coisa recente pra gente falar. Bom, eu cresci ouvindo Legião também, né? Faz parte da minha geração. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa música na rádio, era criança ainda. Eu achei incrível, assim, a construção da música, né? A ideia, enfim, o conceito e tal, enfim. Anos depois, né? Ouvi que eles iam fazer esse filme, fiquei curiosa, com medo, claro, achando que eles poderiam estragar a música do jeito que eles estragaram, né? O Somos Tão Jovens. E eu fui assistir bem despretensiosa, pra falar a verdade, o que é bom sempre. Eu acho que isso me ajudou também, viu, Cê? Acho que isso me ajudou. E eu gostei muito, porque eu acho que é uma história universal, né? 2 pessoas que se conhecem, se gostam, têm problemas no relacionamento, resolvem, spoiler, fica tudo bem no final. Então, bom, quem conhece a música sabe, né? Vai que alguém não conhece a música, né? Que tem toda uma geração aí que não conhece a música, mas enfim. Então, eu acho que a simplicidade daquilo que a gente acredita muito, né? Assim, a gente tem quadros, né? All You Need Is Love, a gente acredita muito nisso, em todas as formas de amor, não só no amor romântico, mas eu acho que é isso que me atraiu. Era uma história, o roteiro, ele é simples, né? Ele não é rebuscado, ele não busca muitos artifícios, ele só mostra pessoas que têm dificuldade um pouco no começo de se ajustar, porque são, como diz a música, eles são muito diferentes, né? Então, a Mônica fez medicina, falava alemão, gostava do Bauhaus, né? E o Eduardo ali, na aulinha de inglês, jogando, né? Com o vô dele. Futebol de botão com o avô, né? Então, eu achei ótima a forma como eles trouxeram isso, eu achei que eles trouxeram isso de uma forma sensível. Cara, eu gostei, assim, bastante do filme, cara, assim, porque, pô, eu gosto de Legião, né, cara? Achei que ainda na nossa época ali... Wagner Moura, né? Legião, né, velho? Porra, cara, essa música eu tocava direto, cara. Meu, levava o violão pra baixo pra cima, melhor que eu não sou nem músico, né? Mas, tipo, o Fer é músico, né, ainda, mas, cara, a gente ia, comunidade jovem, um monte de jovem junto, né? E, pô, sempre sobrava um violão ali, e aí, pô, tocar Eduardo e Mônica, com 4 notas, 3 notinhas, você faz ele ali, né? Então, tipo, cara, tocava ali, rodinha de violão, a galerinha ali, putz, cara, é nostálgico pra mim, assim.
A letra, bom, eu gosto muito de Legião, então é tudo muito simples, né? Mas como o Fer fala, né, velho? Eu gosto do Wagner Moura tocando Legião só porque é do coração. Eu Pois gosto porque é. tem coração no negócio, né, cara? Isso, Então eu acho que e a sua a cara vai vibe ter é final essa. feliz, né, Dani? Isso, tem final feliz. Eu também gostei muito de assistir porque eu já sabia o final, que ia ser feliz. Então, tipo, cara, eu detesto problema e drama, cara. Começou a ficar muito difícil, eu já quero resolver logo. Eu não gosto de muito Eu problema acho e que drama, nossa não, cara. vida, né? O nosso trabalho, a gente trabalha com muitos problemas pessoais de muitas Exato, pessoas, isso. somos psicólogos, ouvimos problemas o dia inteiro, e claro, isso faz parte do nosso trabalho, mas então quando a gente pode dar uma relaxadinha, É esse o é ponto. gostoso, né? Assim, aquece o coração, né? Eu acho que foi um pouco isso. Sabe isso que o Dani Quando eu falou? vejo filme, eu vou assim. Então, mas eu acho que eu falei, né, que eu chorei, mas porque eu sempre assistindo o filme, eu me envolvo demais com o filme, né? Quando assisto o Batman, eu fico inteiro arrepiado, né, gente? Mas Quais assim, cenas você chorou? Puta merda, isso tá pra pegar mal. pô, eu não lembro agora, cara. Eu não lembro agora qual cena eu chorei, mas assim, eu lembro no retorno ali. Na hora que ele vai falar. Desculpa, gente, o momento tem spoilers aqui do filme. Quem não assistiu, quiser assistir antes, vai assistir antes lá. Mas um dos momentos que eu lembro foi a hora que ele. Pô, aquele me pegou tanto. Ele foi lá pro Rio ver ela, pra falar que ele tinha passado no vestibular. Aquela hora eu chorei. Eu falei, não, cara. Foi duro aquela. Eu meu, fiquei triste também, assim. Não, eu tava na academia, Mas sabe? Eu não podia. né? Pois Essa é. versão do filme, ela é meio mal-humorada, friazona e tal. Esse momento, pô, assim, foi tão difícil, né? Ele finalmente passa no vestibular, Putz. vende, né, o violão pra ir ver ela no Rio, e daí ela meio que... Né, eu fiquei chateada com a Você moça. sabe porque eu fiquei pensando, porque remeteu ao início do filme. Quando ela não tava bem, o cara foi lá, né, conversou e deu um up, né, o pai dela tinha falecido fazia uma semana, né, e assim, esse foi um ponto, né, eu falei, nossa, agora vai dar porque meio que estava esperando, se eles vão ficar juntos, obviamente, né, não sabia se ia ter os filhos ou não, se ia aparecer, achei a sacada muito legal deles falando só, né, não ser uma coisa, não tinha que ter eles velhos com os filhos e tal. Mas eu falei, vai voltar naquela cena, tipo, eu tava mal, você me ajudou. Não, o cara vai embora, ela liga o foda-se, o cara vai embora. Mas talvez isso foi legal, porque é isso, é o real, né? É assim, as pessoas são assim, as coisas... A gente brinca, o Daniel falou assim, pô, quer que resolve logo e tal. Mas me lembrou, em alguns momentos, né, a gente fez análise da história de um casamento, né, me lembrou um pouco disso, né? As pessoas são assim, as pessoas não conseguem resolver. Ele ainda imaturo, né? Assim, não sabendo lidar com as situações, mas naquela hora ele fala, pô, você sempre foge, né? E aí que você para pensar, né? Ela tava fugindo, enfim, ela tinha outras situações dela também. Mas achei legal isso porque mostrou um processo de amadurecimento dos dois ali no filme, né? Então, assim, deu pra acompanhar um pouco isso deles. Mas esse foi o momento que eu chorei, eu lembro. E eu lembro que foi um momento no começo, acho que um pouco quando eles estavam se conhecendo. Bom, dar um spoiler aqui, eu me identifico muito com essa música, eu sempre fui o Eduardo. Um cara bobão da adolescência, que não consegue interagir com ninguém, é meio... Então, assim, eu me conectei muito porque eu sempre me conectei com a história. Mas essa foi uma hora que eu achei que foi bem dura, assim, sabe? Porque dali eu falei, como é que os caras vão voltar agora? Os caras vão dar outro final pro filme, pra música, né? Enfim, essa foi um momento. Eduardo e Mônica nunca se casaram, na verdade. Pois é. Totalmente polêmico o filme, né? Na verdade, eles não se casaram. Eu tava com medo disso. Falei, os caras vão querer inventar um final aí que não tem a ver com a música. Eu acho que esse momento ele representa, né? Acho que todo mundo já viveu, possivelmente todo mundo já viveu, aquele momento em que você se decepciona com a pessoa que você ama e muitas vezes idealiza. Uhum, isso é legal. Quando você é frustrado, né? Quando você percebe que o outro é falho, tem defeitos e que vai te magoar, sem querer, mas ele vai te magoar. E quais estratégias você vai ter que produzir para superar isso? E relacionamento é isso, né? Você tá junto, você quer bem, você faz o possível para o relacionamento funcionar. De vez em quando você pisa na bola, porque você é humano. O outro pisa na bola, porque ele também é humano. E assim vai, até vale a pena. Em tese, até vale a pena. Tem uma hora que talvez não valha tanto a pena, não é o caso do Eduardo e Mônica. Mas algumas pessoas, na história de casamento, por exemplo, chegou um momento que não valia mais a pena. Uhum. Né? Então eles decidiram se separar, que seria melhor. Mas acho que é um momento em que eu acho que o Eduardo, ele idealizava, né, essa Mônica também. Bastante, né? Ela era a mulher mais velha, linda, né? Alice Braga, lindíssima. Médica, artista plástica, né? Ensinou né, um monte de coisa para ele, inclusive sexo, né? E tudo mais. Ele idealizava essa mulher e passava pano, como dizem os jovens hoje, né?
passava pano para os erros dela. E aquele momento foi o momento que ele falou assim, pô, né, eu não vou mais passar pano, você vai ter que fazer alguma coisa para talvez estar à altura dessa idealização, ou pelo menos desse relacionamento, né? Cara, mas sabe qual que é o lance, brother? Acho que, assim, a primeira coisa, vou voltar na cena que você falou lá, né, cara? Que, puta, do Rio de Janeiro, lá que ele foi lá, tal, ver ela. Eu fiquei pensando, eu tive um problema assistindo o filme, assim. Eu fiquei tentando entender um pouco dos dois lados. Porque é muito fácil você ter empatia, por exemplo, pelo Eduardo ali, né? A primeira coisa que eu senti foi a mesma coisa que vocês. Tipo, cara, puta injusto com o cara, né? O cara foi até lá, a porra toda, tal, né? Fazendo negócio. Meu, comprou passagem, vendeu violão. Putz, realmente é tenso, né? Injusto para ele. E, cara, é uma coisa delicada isso daí. Porque aí depois eu fiquei olhando também para ela. E aí eu tentei falar assim, tá ok, mas se coloca no lugar dela também. Tipo, cara, ela tava 48 horas no plantão na hora que ele chegou. Ele também, tipo, ela não tem culpa dele e ele não tem culpa dela. Sim. E o que eu acho que me bateu muito e muitas vezes na hora do relacionamento é justamente essa lógica, sabe? Um não tem culpa do que aconteceu na vida do outro, do que rola na vida do outro, né? Aí eu acho que tem uma parada, cara, que tá bom. E eu acho que ele foi muito bom nesse sentido. E ela depois entendeu isso também, né? Ele saiu fora. Tipo, cara, ok, não era a hora de estar ali. Ele foi embora. E quando ela encontra ele na faculdade, dá muito essa conotação. Tipo, o cara dá um... Mano, o cara... Aí ele fala pra ela, ele tem a oportunidade de falar pra ela. De fato, ela... E aí eu acho que esse que é o ponto. São personalidades muito diferentes. Ela era mais egoísta. Vai, pros padrões sociais. Entendeu? O egoísmo, a gente tá falando que é ruim e tal, mas ela era mais egoísta. Não é Tinha ruim. um perfil mais egoísta. Não é ruim, mas isso é perfil, ela era mais egoísta. E ele era mais o conservador. E acho que por ser mais conservador, ele tinha essa coisa também de pensar no outro. Por ser conservador, ele tinha essa coisa de manter a estabilidade, entendeu? E ele era um cara romântico. Então ele era diferente. E aí é a música, né? Eles se completam, né? Porque ela dava mais cor para a vida dele, um monte de experiência que ele nunca teve na vida e tal. E aí você acha, ok, ela é mais velha que ele. Não, e o cara é muito mais maduro, e aí maduro entre aspas, né? Porque ele é diferente dela, então ele completa ela. Não sei se é uma questão de maturidade ou uma questão de diferença mesmo. E aí que eu acho que rola o negócio, é você conseguir entender numa relação, em qualquer relação, o que você pode aprender, né, naquela relação. E todo mundo, cara, você sempre vai aprender em qualquer relação que você entra. Então, cara, o que você pode aprender naquela relação? Eu acho que é um pouco isso, né? E de fato, acho que assim falou certinho, assim, né? Tipo, é o que eles tentaram aprender, e aí as experiências de um e do outro havia uma complementariedade, ele dava estabilidade que ela precisava, até que ela percebeu que ela precisava de estabilidade. Ela perde as referências de estabilidade na vida dela. Então ela estava muito livre, muito à vontade para viver a vida dela, até que ela perde o eixo, perde o chão, perde a estabilidade. Quando ela perde a estabilidade emocional, ela quer alguém naquele lugar, alguém que consiga deixar ela livre para voar. E ele, ela deu um monte de experiência de vida, né? Coisas palpáveis para ele ali. Ele vai viajar com ela, ele vive uma vida ali, né, cara? Uma experiência totalmente diferente. Então é legal porque ele se permite ser mais aberto que o vô dele, do que ele foi criado, e ela se permite também trazer essa estabilidade. Então eles se complementam de uma maneira positiva. Existe muita complementariedade perversa, que é um pouco... E aí eu acho que entra um pouco no que a Ci falou. Talvez ao longo da vida, da história, a gente vai mudando, né? E pode chegar um momento das relações que a complementariedade que a gente estabelece é uma complementariedade perversa mesmo. A gente começa a se preencher em coisas que fazem mais mal do que bem. Então, pode ser. Muitas vezes por não conhecer outro lugar mesmo, né? Sim. Você vai se complementando naquilo que faz mal, né? Isso, exatamente. Por vários motivos, né, Si? Eu acho que o que leva a gente a se completar, acho que você comparou com a história do casamento, então acho que é um pouco isso, né? É o caso dos caras. Eles chegaram um momento em que eles estavam se completando só a parte negativa de um conversava com a parte negativa do outro. A partir daí você não tem mais, né, possibilidade de ser saudável, né, naquela relação saudável. Mas então você tem que calibrar, você tem que, na verdade, que é o que eles fazem, né? Eles recalibram a distância. Tá perto demais. Perto demais machuca demais. Recalibra a distância, acha uma distância segura. E em qualquer... Eu sou muito partidário, galera. Eu sempre falo que qualquer relação é possível, mas tem que saber a distância certa dela.
né? Porque Tem tem. pessoas que- Exato, aquela questão. A gente brinca às vezes, né? A gente já brincou com isso. A gente tem um pouco de medo de pessoas que têm perfil de casal nas redes sociais, né? Sim, sim. Eu tenho medo disso. De verdade, eu tenho medo, eu desconfio. Mas enfim, desculpa aí se alguém que tá ouvindo tem, mas enfim. Mas Dá uma sensação de perda de identidade. exato. Desesperadora, né? Exato. Mas assim, eu acho que isso que o Dani falou, da distância, eu acho aquela conversa na UNB, né? Que ela, quando ela vem atrás dele e tal, acho que essa conversa é muito paralela à conversa, à discussão lá da história do casamento. Só que lá eles estão jogando, vomitando no outro, que é fantástico. Aquele diálogo ele é muito profundo, né? Só que aí tem um salto de maturidade do cara, né? Eu acho que assim, até dele entender a situação, cara, eu tô aqui, eu não posso exigir essa mudança dela. E até entender que os dois conseguem, de alguma forma, se calibrar. Ou seja, calibrar um pouco a distância, se equilibrando, né, nessa distância deles. Mas, assim, não é que vai ser perfeito, né? Eu acho que isso que é legal. A música já falava um pouco disso, né? Lá no História do Casamento não deu. Tava prejudicial um pro outro. Acho que quando a gente fala de relação interpessoal, né? Já não tinha mais uma relação sadia juntos, Isso. né? Porque depois eles conseguiram, né? Separados, ela com outra pessoa, eles conseguiram uma relação sadia. Que, aliás, enfim, eu trago uma situação aqui, não sei quem conhece a situação um pouco do Rafinha Bastos, né? Não sei se vocês sabem, como eu acompanho um pouquinho algumas coisas, mas ele se separou, hoje ele tá com outra pessoa, né? E a ex-mulher dele é super mega amiga da atual namorada dele. Viajam juntas, assim, enfim. Eles têm um filho, né? Com a ex-mulher. Então, só pra dizer assim, eles conseguiram construir uma relação saudável. Só que junto não tava mais rolando. Não sei, não tô falando do Rafinha, tá? Porque eu não conheço isso dele. Rafinha, desculpa aí. Muito obrigado. Mas falando do filme, né, assim, lá da história do casamento, já não era mais saudável, mas separados eles conseguiram, né? Até o Dani queria que na hora que ele fosse amarrar o sapato eles dessem o beijinho lá no filme, mas não ia rolar, né? Agora aí eles entenderam que não dá. Achei aquela história do peixe, sim, a outra hora que eu chorei foi a hora que subiu lá no final que mostra o peixe, aquela hora eu chorei. Aquela hora, e eu estava na academia também, eu tinha que segurar, tava na bicicleta, isso dá aquela enxugada no rosto com a toalha, né? Mas eu tava fazendo bicicleta essa hora. Mas assim, eu achei essa história muito interessante, foi uma bela sacada, uma bela metáfora, né? Que o cara fez, aí meio que foi coincidência demais, a mãe da menina também, né? Muito controladora e o pai, então assim, juntou um monte de coincidências, mas acho que foi uma metáfora bacana, né? Então assim, ela pegar essa referência, a exposição que ela fez, que eu achei demais, quem um dia irá dizer seu nome da exposição, mas que tava todas as referências deles ali, né? Com as diferenças, com as dificuldades que eles tinham, mas tava tudo ali, né? E aí eles, não, vamos continuar mesmo assim, né? Mesmo com essas dificuldades e sabendo que vai rolar um monte de discussão, enfim, acho que não é o conto de fadas, né? Que acaba, tal, enfim, eu acho que relação interpessoal, acho que isso pegou bastante, assim, o pé no chão, né? Pra mim acho que foi bem essa coisa. Eu curti, assim, cara, tudo que o filme tem, assim, de uma maneira geral, cara. Eu achei que ele, de novo, ele demonstra ter, apesar de ser mais novo, né, entre aspas, muito mais maturidade, entre aspas, que ela, porque ele dá umas chapuletadas, né, tipo, cara, você não tá percebendo. Então ele leva ela a se conhecer, literalmente, né, tipo, você não tá percebendo, você tá sendo muito egoísta, você não tá fazendo a coisa. E ela fica relutante até que ela começa a se olhar. Eu acho que é o melhor termo de uma relação. Um é terapêutico pro outro. O cara acabou fazendo... Ela oportunizou um monte de experiências para ele que ele nunca tinha tido. E ele proporciona para ela um monte de experiências internas que ela nunca tinha vivido. E que é o de se olhar. Então ele conseguiu fazer ela se olhar. E quando ela se olhou e percebeu... E esse é o ponto, eu acho, né? Ela percebeu que tinha alguma coisa ali errada, ela percebeu o que ela precisava e ela correu atrás do que ela precisava. E e aí é muito ela, né? Ela vai expressar o sentimento de maneira muito aberta, com muita vontade, que é o jeito dela, né? Uhum. Ela é uma pessoa muito aberta, muito à vontade. Então ela expressou o sentimento na lata ali, né, cara? Deixou fluir mesmo ali, né, cara? Emoção e tal, né? Foi muito, muito legal, cara, ali. A exposição no final é incrível, né, meu? A exposição dela lá, e ela lembra dele o tempo inteiro, né? Cara, sabe o que eu mais gostei da exposição, mano? Eu fiquei chocado com a entrada da exposição. Nossa, fantástico aquilo, né? Que ele entra, assim, aquilo escrito, e a hora que ele sai de lado, sai do plano, cada coisa numa parede diferente. Eu falei,
Malucos, cara, se uma exposição de arte for desse jeito, preciso ir uma, cara. Deve ser muito louco. Mas tem muita coisa disso em exposição de arte, viu, Dani? Tem bastante. Deve ter mesmo, cara. Eu nunca fui, cara. Tipo, Tem que ir. fiquei olhando aqui e falei, cara, que sensacional isso daí. Eu já cara, fui muito a Bienal e outras pessoas. Tem que ir, cara. Tem bastante coisa isso aí, sim. Cara, que demais. Eu achei aquilo incrível, assim. E claro, né? Ela fez a exposição para ele, né, meu? Uhum. Para ele, né? Então, pô, muito bacana. Né? Outra relação muito bacana é dele com o amigo, né? Cara, eu ia falar disso. Esse amigo dele é fantástico, muito né? legal, né? A relação dele com o amigo é muito louca. Se deixar, né? Sempre querendo, de alguma forma, agradar outras pessoas, que a gente sabe que tantas vezes, principalmente quando você é muito jovem, né? Você tenta fazer isso constantemente, tenta se transformar naquilo que o outro, você acha que o outro deseja, né? Até ele entrar em contato com ele mesmo e decidir, né? Tá, eu sou gay. Sim. Então, é isso que eu desejo, é isso que eu vou ser, né? E daí no final tem, né, aquela frase lá que ele fala pra ele que... Pra ele Pô, demais, né? Acho que... Pô, muito massa. Tanto o amigo... né? Sim. Assim, Tanto do amigo, né? Que acho que ele faz bem essa metáfora que se falou, né? Ele se veste... eu me visto pra me sentir parte, né? Ele fala isso em todas as festas que ele vai, né? Eu quero me sentir parte, quero fazer de conta... Quanto, na verdade, assim, né? Ele não tava feliz ali naquele momento, né? Mas eu acho que o companheirismo dele ali foi demais. Dos dois, de forma geral, mas né, o Eduardo era um pouco mais quietinho na dele, né? Mas acho que essa questão... E quando ele fala, né? O nome dele é Marcos ou é Matheus? Eu não lembro agora. Aí o cara já fala assim, tipo... Ó, então fala pra ele que se ele não estiver feliz, eu vou dar porrada nele, né? Então, assim, tamo junto, né? Acho que é essa questão desse relacionamento e que ele construiu, né? É legal, né, sendo construído isso ao longo do filme, porque é um cara que tá o tempo todo querendo que ele se dê bem, assim, né? Tipo, aquela hora que ele fala, não, aqui a gente conhece todo mundo, né? Isso, tipo, não, aqui a gente conhece todo mundo. Ih, o Eduardo aqui é o show aqui. O Eduardo chegou aqui, todo mundo na festa. Fala, você conhece aqui? Não conheço ninguém. Tipo, né? Ele é muito ele, né, cara? Eu acho que isso é muito legal, né? Cabaço pra caramba, né? Assim, acho que o Dani tava falando, né, essa coisa dele ser maduro. Acho que ele é muito bom de regular as emoções, né? Assim, ter uma regulação emocional. Ele é inexperiente porque ele é um garoto, né? E um garoto criado ali com o avô, né? Então, assim... com o avô da ditadura. Que não é no meio da ditadura e pós-ditadura. Então, é um garoto que não tem experiência de vida, né? E isso a Mônica mostra para ele, né? O quão você pode expandir a sua vivência se você gostar de arte, se você gostar de Bauhaus, se você gostar de fotografia, natação, né? Filosofia, que é tudo que eles falam, né? Na música, pelo menos. Uhum. É o que eles fazem, né? Que é ótimo, né? Quando você descobre alguém que pode te ensinar muita coisa. É muito legal você estar num relacionamento em que o outro pode te ensinar, não num tom professoral, né? Tipo, você precisa fazer assim, né? Porra, mas olha que legal tudo isso que hoje a gente pode viver juntos. Eu acho que é isso. Enquanto ela tem isso para ensinar, né? Ela tem a vida para ensinar. Mas, por outro lado, é uma pessoa, né? Que viveu talvez ali com uma mãe mais controladora, um pai mais sonhador, né? E que foi ver a vida dela, estava dividida entre ser médica e artista plástica, né? E estava em sofrimento, né? A gente começa a pegar a Mônica num luto, né? Assim, exato. O filme começa com ela vivenciando um luto de uma pessoa que talvez é a mais importante da vida dela. E com o tempo, né, o próprio relacionamento vai ajudando ela a cicatrizar aí as dores desse luto e ela vai se envolvendo, mas eu acho que eles viviam, pelo menos no início, um relacionamento meio desigual, né? Que às vezes acontece em alguns relacionamentos, né? Meio que um alfa e um beta, né? Assim, uma pessoa que é muito dominante e muitas vezes essa pessoa muito dominante pode ser realmente a pessoa mais velha e nesse caso pareceu, né? E o outro muito submisso, sempre fazendo as vontades daquele que é dominante. E em geral isso acaba não funcionando muito por muito tempo. Ou se funciona, não traz talvez uma relação satisfatória. Né? Porque sempre vai ter um desequilíbrio ali, né? Eu acho que naquele momento em que ele fala, não, tipo, eu vou embora, dessa vez eu não vou voltar atrás, né? Não vou correr atrás de você. Ele tá tentando mostrar para ela, cara, ou a gente vive uma relação de equidade ou igualdade, ou a gente não vai dar certo, não vai ser feliz, não é possível ser feliz, né? Vivendo exato, esse é o ponto. Do outro. E é interessante como ela percebe isso, ela vai atrás dele. Que ainda falta um pouquinho para que ele se sinta completamente seguro com ela, depois de tomar, né, algumas porradinhas ali na relação, é natural. Né? Mas acho que de uma forma geral mostra um pouco isso. Assim, acho que em que momento que você olha na relação e vê, fala assim, tá, o que eu posso oferecer? O que
que o outro pode me oferecer? Tá, e a partir de agora, o que a gente pode buscar juntos, né? Isso é uma relação de igualdade, né? E que pode ser muito legal. Relacionamento pode ser uma coisa muito bacana. De verdade, assim, né? Eu sou grande fã, né, de bons relacionamentos. E às vezes você vê, mesmo na terapia, né? Você conhece pessoas que têm relacionamentos incríveis e tal, e você vê o quanto isso é capaz de blindar mesmo as pessoas para os estresses da vida, né? Só que demanda um pouquinho de trabalho, né? É muito difícil. Muito trabalho. Aí, um relacionamento perfeito no teu colo, assim, pode até existir, mas é bem mais difícil. Eu já diria que nem existe, sim, mas eu entendo o que você fala, né? Eu acho que relacionamento, eu falo muito isso pra mim, pra minha vida, isso vale pra minha vida, mas com o paciente, enfim, a gente fala o tempo todo que relacionamento é jardim, né? Você pode plantar o jardim mais bonito que for, mas se você não regar, se você não cuidar, se você não podar, ou ele vira matagal, ele morre, né? Então é um cuidado diário, né? Eu adoro jardim, né? Assim, eu herdei isso do meu pai, né? Mas nessa casa aqui eu ainda não plantei muita coisa. Preciso plantar, preciso fazer um jardinzinho lá na frente. Na outra eu tinha feito super de um jardim, preciso fazer. Mas é justamente isso, né? Acho que eu não fiz por causa disso. O tempo tá tão escasso que eu sei que eu não vou conseguir cuidar. Eu falei, deixa eu esperar um pouquinho, já tento fazer. Mas acho que um dos pontos quando você fala da regulação emocional dele, né? Por mais que ele não tenha vivência, claro, ele tem um olhar pro outro, né? Você sabe falar Libra, sim, porque lá na igreja tinha umas crianças e tal. Então, assim, ele tá ali voltado, né, pra ajudar e tal. Então, isso já tem uma aplicação pro outro, um olhar voltado pro outro. Mas, pensando em maturidade, com aquela idade, o menininho, tudo bem, a gente tá falando do filme, mas vamos usar os elementos que nós temos, né? Pô, a sacada, o insight que ele tem do peixinho, né? De falar assim, não, eu não posso te prender, né? Você não tá feliz aqui nesse aquáriozinho. Tudo bem que desculpa falar, o peixe morreu, né? Porque esse peixe não é pra jogar no ar, ele não aguenta, não sobrevive ali, mas vamos deixar o menininho achar que ele fez o bem pro peixinho, né? Acho que esse peixinho beta aí não vive muito também, né? Mas assim, o que ele teve de insight com aquela idade, né? Sei lá, eu vou pensar, ele conseguia de alguma forma regular, ele conseguia, claro que ele não tinha experiência, né? E ela era emoção pura, né? Ela era emoção pura, ela precisava ser estimulada o tempo todo, e isso reflete muito na autoestima dele, porque ele não tinha nenhuma no começo, tanto é que quando ele sai lá pela primeira vez, né? Sobe na moto aí, tipo, mas a gente não vai transar, não. Aí ele fala assim, né, não, eu sei que não, eu sou realista, né, tipo, quem ia se interessar por mim, né? Mas o que eles vão brincar ali nas sombras, né, no Planalto ali, aquilo era ele, né? Era um molecão brincando, se divertindo, né, sem segundas intenções. Ele ainda vai e lava a louça dela lá na casa dela. Ah, mas isso foi tão fofinho. Foi fofo demais. Aliás, se teve uma coisa que me passou... Ela acorda... que me passou pela cabeça, assim, o tempo todo era isso. Tipo, nossa, ele é tão fofinho, né? Não em toda pessoa, né? Assim, você conhece uma pessoa, ela lava todas as louças na sua cozinha, tá ótimo. Cara, eu acho que, sei lá, eu entendo isso daí, cara, assim, acho que, de fato, relação perfeita não existe. O quanto você cuida daquilo, né, realmente. Mas eu acho que isso envolve muito, sabe, gente, relação também tem a ver com o desejo, né? Porque tudo pode não dar certo, né? Mas eu falo muito isso para os meus pacientes, enfim, né? Cara, eu acho que a decisão, né? E é uma decisão baseada em necessidades pessoais, né? Então, eu gosto de relação próxima. Eu sinto falta de gente perto e tal. E para mim, relação estável sempre fez muito sentido, né? Eu sou muito estável nas minhas relações. As relações que eu entro, para mim, são muito foda. Então, cara, para mim, estar, por exemplo, com a minha esposa era uma relação dessa. Então, eu queria muito fazer aquilo dar certo. Então, quando você quer muito fazer dar certo, e o outro também. E aí entra o outro lado. Então, nisso a gente se combina. Legal. Então, sabe que os dois querem fazer tudo para dar certo? Então, você tenta. Então, como aquilo faz tanto sentido para você, você tenta corrigir as coisas para tentar se adaptar ao outro. E a palavra é essa, é uma escolha tentar se adaptar ao outro também. Entenda, em relações que tem saudável, supondo que a gente tem saúde mental para tocar essas coisas também, é que a gente sabe, e muitas vezes problemas de saúde mental impedem a gente de tocar, né, algumas coisas nesse sentido.
mas certos tipos de problemas, né, de saúde, como a gente sabe. Mas, Sim. cara, obviamente, a grande questão é essa, né? Eu acho que tem que partir de um desejo, né, cara? E eu acho que isso que é muito legal. Dani, você usou a palavra... Desculpa te cortar só pra não perder aquilo que você falou, mas você usou a palavra assim... Se adaptar. Se adaptar ao outro, não se moldar ao outro, sabe? Não é assim, eu preciso deixar Exatamente. de ser... Mas adaptação não vai ser... Você precisa se adaptar pra trabalhar, cara, né? Você precisa se adaptar pra ir na faculdade, pra qualquer coisa. Então, assim, é se adaptar. E isso você vai precisar fazer o tempo todo. Né? É só pra não perder o eixo que você tava falando, que acho que isso é importante, né? Eu não tô deixando de ser quem eu sou. Isso é uma concepção importante. Eu tô me adaptando. A pessoa vai me mudar, então, não sei o quê. Eu acho que com o passar dos anos, você vai mudando. E estar do lado de alguém vai te ajudando a mudar também. Inevitavelmente você vai mudar. Sabe por quê, Dani? Porque tudo muda. Até a bermuda. Nossa senhora. O bom que nossos alunos eventualmente vão ver esse podcast aí, vão matar a saudade das suas piadas. Já estavam esperando por essa, desculpa. Mas dentro desse universo, relacionamento é concessão também, né? Por quê? Porque são Lógico. duas pessoas, né, que obviamente não são iguais. Então tem pessoas que vão gostar de A, tem pessoa que vai gostar de B, tem uma hora que você vai fazer A, tem uma hora que você vai fazer B, tem uma hora que você vai tentar fazer A, B. Mas assim, se você não conceder eventualmente, você se torna o egoísta da relação, como é o caso da Mônica em alguns momentos, né? E se você conceder o tempo todo, né, você se sente não visto na relação, né? Assim, deixado de lado, negligenciado na relação. Então, as concessões, elas são importantes. Sim. Desde que sejam concessões pontuais, né? Assim, eu posso, de repente, ir para um show que eu não gosto, mas que é importante para a pessoa com quem eu estou. Por quê? Porque eu entendo que aquele é um momento que é importante para ela. Mas eu não vou deixar de ouvir o que eu gosto porque a outra pessoa não gosta. Então, assim, são situações que você faz o mimo para o outro. Eu estou dedicando o meu tempo para fazer uma coisa que não necessariamente eu gosto, mas porque eu sei que vai te fazer feliz. E você sabe que vai acontecer também com você. Mas esse é o ponto, eu acho, Cida. Por isso que eu até puxei a coisa um pouco para esse lado. Porque realmente esse é o ponto da relação deles. Vamos lá, o ano novo lá que eles vão viajar é um bom exemplo disso, um mau exemplo disso, né? Porque, na verdade, o que acontece lá no ano novo? Ele fala, cara, vamos lá, vamos dividir? Você cede a noite para mim, pro meu vô, tolera aqui o velho meio maluco. E aí depois, no outro dia, a gente vai viajar. Então, eu vou viajar com você e passo esse dia longe do meu vô e você passa essas horas com o meu vô, entendeu? Então, ele tentou fazer um split ali. Eu faço um pouquinho para você, um pouquinho para mim. E eu acho que essa coisa do ganha-ganha, né? Você faz concessões. O problema do dependente emocional, por exemplo, é que ele só faz concessões. Aí ele some. Aí ele vira o outro. Aí ferrou. Então, aí você deixa de ter vida, né, com isso daí. E o problema do narcisista é que ele acha que o outro sempre tem que fazer concessões. É a complementaridade perversa que eu estava dizendo, entendeu? A hora que ela não estava pronta para uma relação. Por quê? Porque ela não estava pronta a fazer concessões. Então, quando a gente fala assim, ela era egoísta, ou ele era o cara bonzinho da história, na verdade, ele era maduro. Na verdade, assim, ele estava pronto para fazer concessões. Era da personalidade dele também, facilitava isso, né? Facilitava isso, entendeu? Isso facilitava, exatamente. Mas eu acho isso legal, Dani, que você trouxe, porque assim, eu não acho que... A gente não tá pintando aqui, pelo menos eu não vi assim a Mônica como a perversa da história. Ela tem uma história, né? Aliás, assim, eu acho que ela é super aberta para relações também, né? Assim, porque ela experimenta... Nada pelado, é uma beleza. Então, assim, ela é aberta, experimenta um monte de coisa, porque a sensação pra ela é importante. E ela não vê, por exemplo, vão lá nadar pelado, mas elas não vê o negócio, pra eles estamos curtindo aqui e tal, claro que ele super ali... Mas, assim, se falou no começo, ela também foi importante pra ele sair daquela... Até pra autoestima dele, né? Pra ele sair daquele... Eu não consigo sair desse negócio, enfim, desse círculo que eu criei aqui. Então, ela também teve esse papel, né? Eu acho que ela tinha um histórico muito diferente. E aí a gente começa a perceber, né? A gente tá falando de Brasília lá atrás, mas assim, ela tinha uma situação de vida muito diferente da dele. Só no começo, a primeira cena já dá pra você ver isso, porque o pai foi cremado, né? Então, assim, aquela cena primeira foi fantástica, ela jogando, assim, que se dane, né? Mas, assim, cremagem não é uma questão que tem que ter grana pra fazer. Vamos começar por aí, né? Aí, assim... Que se dane. Não, pra ela teve um sentido. Assim, ela deu pro pai dela o que o pai dela queria. Não, perfeito. Tinha a ver, ela e o pai dela, pelo que a gente entende, eram muito parecidos, né? Então, assim, faz todo sentido, né? Que se dane, assim,
ela fica feliz fazendo isso e ela acha que tá certo e no final das contas ela joga a mãe junto, né? Ali no mesmo lugar, né? Mas assim, ela tem esse perfil, mas ela tem uma família com um poder aquisitivo. Tudo isso também modela ela ser diferente dele, que cresceu com a mãe, com o avô, que depois a mãe logo cedo morreu também, né? Então cresceu com aquele avô super autoritário ali. Então, os dois despontaram para coisas diferentes, né? Então, assim, eu acho que essa complementaridade e essa concessão, ela não estava tão aberta para relação, mas ela sempre estava muito aberta a novas experiências, né? Então isso também ajuda um pouquinho ela a chegar, né? É meio improvável, né? Tipo, ela pegar esse carinha tudo bonitinho, tudo certinho. Bonitinho no sentido de certinho, né? Não sei o que lá. Né? Então, mas ela achou alguém que olhou pra então, ela, assim, né? Quando a gente tá muito Entende? ferido, a gente tem medo da proximidade também, né? Isso. E a gente acho que não tem muito a oferecer. A gente já tava acabando de vivenciar um luto, né? E o Eduardo, ele chega fofo, né? Oferece a jujuba, pergunta como tá o dia, tá, não sei o quê. Vai com ela, né? Dá um rolê por Brasília e tudo mais. Termina ainda lavando a louça pra ela, né? Então, assim, ela vê que estar próximo pode também ser uma experiência de cura também para tudo que ela estava vivendo, né? Assim, eu não acho que ela seja perversa também. Sim, acho também, sim, perfeito. não. Mas que ela estava dura, né? Ela estava fechada por uma dor de uma perda muito significativa para ela. Ela não estava aberta naquele momento. E eu acho que eles falam, ela fala isso para ele, Sim. né? Ele insiste. Ela fala, a gente está em sintonia diferente. Lá Isso, exatamente. A festa estranha com gente esquisita, né? Não depois da festa estranha com gente esquisita. Ela pro meio do filme, né? Porque quando eles ficam de verdade, né? Isso. Um pouco antes. Ela fala assim, a gente tá em sintonia diferente. Ela avisa ele. Tipo, você com o coração purinho aí, né? Eu não tô nesse rolê, né? Mas daí ele falou assim, tá, mas me dá uma chance. E ela deu, só que ele também estava ciente de que ela não estava aberta porque ela não... E ela avisou ele, né? Teve responsabilidade afetiva. A gente não está na mesma sintonia. Sim, e eu acho que quando você fala da questão da concessão, né, que ele faz, realmente ela estava muito machucada, né? Então, assim, ela não era ele, não é que ela é ruim, ela estava com dificuldade de se conectar com pessoas, né? Até porque a conexão com o núcleo familiar não era muito bom, demonstra que a relação com a irmã, né, não era tão legal, ela também não conseguia meio que aceitar, né? A irmã também, ela fala que ela era super desconectada, assim, tal, mas a irmã também queria dar aula de dança lá, e ela não consegue se conectar a isso, ela fala, pô, até que quando ela fala com a mãe lá, isso deu certo, isso, né? A relação com a mãe não era legal, a mãe querendo ajudar do jeito dela, mas meio controladora, ela querendo fazer as coisas pelos pés dela, né? E assim, aí eu vou me abrir pra um moleque de 16 anos, aí não faz sentido, né? A gente se dá bem legal porque isso é legalzinho, mas não dá certo, né? Eu acho que até a forma de... Até o Eu Te Odeio, né? Que ela dá até a fita pra ele, né? Eu achei aquilo muito adolescente, assim, muito de casal, né? Eu me lembrei muito desses relacionamentos, assim, iniciais e tal, mas assim, era muito isso, aquele significado pra eles e tal, mas olha o quanto ela demorou, ela nem falou, ela falou no final do filme, né? Porque depois ela falou em lugares de sinais, né? Quando ele falou lá, quando eles voltaram e tal. Olha o quanto ela demorou. Ela fala pra ele no meio do caminhão. Mas ela fala do jeito assim, tanto é que ele fala depois, nossa, tão espontâneo assim, é tão legal, né? Tipo, fala porque ele insistiu. Porque ela não consegue falar, né? Não é simplesmente falar, é difícil, porque isso, quando a gente fala isso pra uma pessoa, realmente tem uma entrega, né? Quando a gente não fala da boca pra fora, né? Mas tem uma entrega ali, né? Então, assim, você vê que é toda uma desconstrução, não por ele, não pelo casal, mas pra ela abrir mão de provavelmente muitas relações, coisas que ela sofreu, ou relações superficiais que eventualmente ela teve. Por quê? Porque ela viajava em um monte de lugar, era difícil se conectar talvez a uma pessoa, né? E quando ela vê essa possibilidade, enfim, eu achei muito, muito bonita essa construção dela também, né? É uma pessoa toda descolada lá e entender, pô, acho que o Dani trouxe, né? Quando ela perde as referências, de repente ela acha uma outra referência ali que busca ela pro centro de novo, né? Cara, o perfil dela, assim, ao longo do caminho me intriga muito. Porque eu acho que ela é uma pessoa que ela tem, acho, um nível de... Ela não se conhece muito bem, assim. Ela embarca numas... Acho que é típico de cabeça muito aberta, né? Então ela tem muita abertura, né? Aquela coisa pá e tal, e vai. Então ela se encanta com tudo e tal. E ao mesmo tempo, eu acho que ela é aquela pessoa que precisa de intensidade emocional para sentir que tá vivendo a vida. Então o Fer falou isso daí em algum momento. Que ela precisa de sempre uma coisa enorme, uma prova de amor incrível para que a coisa aconteça.
E o que eu acho que acontece? Eu acho que ela seria uma pessoa muito provável, na verdade, de ter um namorado feito ele. Sabe por que ela seria provável? Porque, assim, ela gosta de um bagulho alternativo. Tá bom, você fala, Dani, no universo de coisas alternativas podia caber um monte de coisa pior que o cara, com certeza. Só que, cara, ele é um cara Não mais fala novo assim, que ela. pior que o Ele cara, alternativo, coitado ele é dele. exótico pra ela. Não, mas, cara, pensa assim, ele é um nerd exótico. Entendeu? A hora que eu vi o cara, eu falei assim, mano, é mais ou menos o Big John da época que a gente tinha aquelas camisas do Big John a gente era jovem, assim, tipo, nerd pistoludo, né? Tipo assim, o cara daquele lá, entendeu? O cara meio exótico, assim, meio doido, entendeu? Diferente, tá ligado? Tipo, a hora que eu vi o cara, ele tem um pouco essa pinta de nerd pistoludo, né? Tipo, cara, meio exótico, meio diferentão, assim, né, cara? Então, tipo, cara, qual que é a vibe, eu acho? A vibe que eu acho que... Por isso que eu achei... Eu pensei nisso também. Eu falei, cara, ela quer um cara mais maduro. Depois de um tempo, eu falei, não, cara, na verdade, esse perfil meio aberto, cabeção dela, ela quer uma coisa diferente. E ela viu que o cara é meio diferente. Então, ela curtiu o cara porque ele é diferente. Prova disso na minha cabeça foi a prova de amor que o cara tem que dar pra ela quando ele toma fora, mano. Pô, ele chegou, tava fofo, tava legal, mas fofo não bastava pra ela, tinha que ter intensidade. Aí o mano sobe lá e fica cantando aquela música de merda lá no coisa lá. Cara, esse momento foi demais. Não, foi um momento demais e, mais uma vez, um ponto pro super amigo dele, que ele que percebe que a galera tá tirando sarro. Pera aí, deixa eu ajudar ele aqui, né? O amigo dele salvando ele. O amigo extrovertido salvou ele, também acho, cara. Mas honestamente, cara, assim, mano, é cena de Hollywood, né? Aí eu começo a cantar e todo mundo, uma High School Musical, né? Todo mundo, não, entra comigo e, não, vou lá. Ô, Dani, mas tem que dizer, deixa eu falar uma coisa, tem que dizer que isso não é tão hollywoodiano assim. Eu me lembro de um show que a gente fez num lugar super alternativo aqui em Jundiaí. A gente fez uma noite... não, fake, agora aconteceu comigo. Deixa eu falar, não foi nem comigo. Foi assim, foi o lugar em si que era bem alternativo e tal. E a gente teve um DJ antes que fez uma noite de Tim Maia e a gente começou tocando... Cara, assim, tinha música que você começava a tocar, a galera ia do começo ao fim cantando a música inteira. Então, assim, não é tão forçado assim. É que pra aquele contexto eles estavam em outra vibe. Mas aquela banda lá curtia. Aquela banda lá, porque sabia tocar e mandou... Tava tudo ensaiadinho, né? Mas enfim, essa parte foi mais hollywoodiano, né? Foi melhor do que o Wagner Moura cantando Legião Urbana, cara, tem que dizer. Nem fudendo, nem a pau, discordo totalmente. Mas, cara, sabe o que eu achei foda? Aí o que complementando eu tava dizendo. A hora que ele vai lá e canta, aí ela consegue olhar pra ele. Aí ela olha pra ele com outros olhos. Aí, tipo, fez todo o encanto na cabeça dela, mudou a chave. Aí o cara que era bonzinho e nerdão, ficou o nerdão bonzinho e muito louco, descolado. Aí fez sentido pra ele lá dar um bitoca no cara. Tipo, entendeu? Mano, ficou muito esquisito aquilo na minha cabeça. Eu falei, cara, a mina é muito louca. Tipo, ela precisa de um bagulho sempre muito intenso pra se sentir viva. Cara, não mostrou isso ali, mas ela tava no limite ali entre a doença e a sanidade ali. Porque ela já tava entrando numa vibe de precisar de uma coisa sempre muito mais intensa pra poder viver, né, cara? Acho que ela para na hora certa, ela não passa dos limites nisso, mas ela começou a ter aquilo. Acho que até típico do que ela tinha acabado de viver, né? Sim. Pai e tal. Não sei se ela tava no limite patológico, mas assim... Não, patológico não, mas ela flertou ali. É claro que o hollywoodiano ali, pra mim, foi muito mais assim, eu acho que ele não teria feito aquilo. Eu fico pensando se ele ia ter coragem. Na música eu não vi aquilo. Ele pegou a referência de Anos Rebeldes, né? Não, Anos Dourados, né? Ele assistiu Anos Dourados, né? Ali com a Malu Mader e o Felipe Camargo e tal. E ele e o Felipe Camargo, ela falou assim, eu vou fazer... Que foi que ele tava assistindo, que passou na novela ali na casa do vô, né? Novela, né? O Cevado, né? E daí ele pega... da Malu Mader, aí faz sentido. Isso que impulsionou ele. Ele fala assim, eu preciso fazer um grande gesto, e ele faz. Timidamente. Ele tinha falado pra ela que ele gostava daquela música, né? E ela falou que era breve. É cafona, é bonito, mas é cafona. Mas ele falou, não, foda-se. E esse é um momento legal, porque ele vira e fala assim, quer saber? Eu não vou cantar a música que ela quer. Sim. Eu vou cantar a música que eu acho que é legal. Legal. Mas vou cantar pra ela. Eu vou, entendeu? Pra impressionar ela, mas é a música que eu quero. Tanto que no começo eu vou, mas é essa música mesmo? Bonnie Clyde, assim. E esse é assim, pra quem lembra, né, os piores clipes do mundo lá e tal. Esse é um clássico do Mion, né? Porque tem 1 milhão de coisas bizarras no bizarríssimas, vai mostrando, assim, todo tipo de cabo e tal.
assim, um ícone dos anos 80, né? Do cafona dos anos 80, e ele fala assim, quer saber, eu gosto. E eu vou te impressionar com isso, né? Eu acho que é um momento, assim, de autoestima dele, né? Assim, de ele virar e falar assim, quer saber, é isso que eu vou fazer pra te impressionar. Ele foi no tudo ou nada, meu. Ele falou, preciso fazer alguma coisa. Ela tinha perdido, ela já tinha dado um toco nele. Tem que improvisar essa porra. Agora é só humilhação. Cara, mas eu achei que isso é uma coisa dela que me chamou muita atenção. Essa necessidade dela de ter que ter intensidade o tempo inteiro. E de gostar de coisas exóticas. Então, claro que ela é meio que gostar desse lado dele. E é legal. Eu acho que no final da história, ele fica mais... Olha, quer um lado também esquisito dele? Eu ia falar assim, ele fica mais flexível, né? E ela fica mais estável, né? Acho que eles acabam um equilibrando literalmente o outro, como é próprio da música. Mas aqui é uma hora que eu fiquei olhando e falei, mano, mas aí exagerou de novo. Que é a hora da biblioteca. Se descreve pra mim. Lá que o amigo dele chega na biblioteca e fala pra ele, pô, se descreve pra mim. O que resume o Eduardo? Mônica. Isso fala, aí foi... É que isso foi bem poético, né? Cara? Foi poético. Aí foi licença poética da música. Foi só frescura de poesia, né, cara? Pra poder fazer aquele H, né? Entendi. Mas, cara, Dani, eu acho legal isso que você falou, porque assim, isso demonstra a dificuldade que ele tava tendo. Sim. Também. Eu acho que isso pra um relacionamento, isso não é saudável. Exato, exatamente. Tudo bem, isso funciona muito bem em Hollywood e nas músicas do Djavan, né? Mas assim, Djavan, adoro o Djavan, tá? Tem que dizer, claro, aqui, vou postar aqui junto nesse coisa uma foto que eu tenho com o Djavan. Encontrei ele no aeroporto de Salvador, muitos anos atrás. Meu amigo. Mas assim... Tá tudo bem, você não precisa se redimir com ele, mas tudo certo. Não, ele nunca vai ouvir isso mesmo, não tem problema, né? Mas assim, eu vou marcar o perfil dele no Instagram. Marca lá. Mas assim, mas só pra dizer que assim, eu me lembro, já falei 500 mil vezes dos especiais do Thiago Ventura aqui, mas ele conta a história de um amigo dele lá, de quando dançava axé com ele. Enfim, resumindo, depois quem quiser, eu já dei essas dicas várias vezes, que ele fala assim, o amigo dele falando, né, eu já era feliz sozinho. Eu tive que aprender a ser feliz sozinho, era um amigo dele que era negro, homossexual, né, pobre, né, então eu tinha tudo pra ser excluído, pra não ser feliz. Assim que eu consegui ser feliz sozinho, eu tive que, assim, eu queria buscar alguém, queria compartilhar isso, né? Então, enfim, eu sei que pode parecer uma coisa muito mirabolante, mas essa coisa muito de, assim, é por isso que eu brinquei da mídia social de casal, sabe? Assim, eu e o outro, nós somos uma coisa só. Mais ou menos, né? Eu acho que, assim, você tem que ter sua individualidade, você tem que saber quem você é, você tem que se respeitar. Cíntia, eu não tinha me tocado disso que você falou agora, porque ele vai lá e canta a música que ele gosta e que ela falou que é cafona, né? Mas, assim, é uma coisa que tinha um significado pra ele tava entregando aquilo, eu achei demais, é verdade, cara, pô, legal, né? Então, essa coisa muito romântica, que é muito hollywoodiana, muito comercial de margarina, eu acho que isso tende a dificultar muitos relacionamentos, né? Porque as pessoas têm que ser felizes o tempo todo, aí é tudo eu pro outro, não, eu preciso um pouco também, e não é egoísmo, né? É simplesmente você olhar pra você e entender, pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo, acho que a gente pode achar um meio termo, hora eu cedo um pouquinho mais, hora eu vou querer fazer aqui um pouquinho mais, então assim, mas essa coisa de não se olhar, você falou bem, Dani, os dois acho que tinham essa questão, né? Talvez ela tava se afastando até pelo estilo dela, então quando era muito intenso, né? Talvez ela não aprofundava muito nos relacionamentos, ela ficava mais superficial, porque pra ela tava legal até algum momento, né? Até porque talvez vivesse tudo tão intensamente, né? Na hora que você se aprofunda, dói, né? Sim, não tá preparado, né? Assim, é um negócio estranho, assim, você até vive intensamente, mas no raso, né? Sim. Na hora que você se aprofunda, tanta intensidade, né? Ela causa um pouco de desconforto também. Eu acho que é um pouco o que ela fazia, aparentemente. Você não tem muita história da Mônica, né? Você não sabe dos outros relacionamentos, etc. Então, isso, eu ia falar exatamente disso. A gente não tem um histórico prévio. Mais porque ele é novo, né? Então você sabe que, né? Mais ou menos começou ali. Agora a Mônica, você não sabe. E nele dá pra ver que ele não tinha relacionamento prévio, né? Não tinha. Zero. A gente não sabe como ela era com o pai, assim, na presença do pai, né? Então, assim, ou outros relacionamentos realmente não tem essas referências. Dá a entender que ela é uma pessoa, assim, não relacionamentos, quando eu falo amorosa, mas de muitos relacionamentos interpessoais, né? De muito contato e tal, né? Mas, enfim, realmente não tem essa referência ali, né? Cara, acho que a gente cobriu praticamente o filme inteiro, todas as cenas, assim, acho, né, cara? O filme é muito tenho bom, que dizer... É um filme muito longo, né? O que é ótimo, né? Porque ultimamente, né? Cada filme tem 2 horas e 40, 3 horas. Pois é, puta merda. Em que momento decidiram que um filme tem que pegar 2 noites pra você assistir? Mas ó, eu achei meio longo o filme ainda. Achei que ia ser mais curto. Quando eu falei pra assistir, mas enfim, mas eu achei cara, ótimo. Eu não gostei do final, assim, cara. Assim, eu gostei Sério? do final. Não, gostei do final. Vai, vamos lá. O que eu gostei do final? Senta que lá vem a história. Pô,
maravilhosa cena, a referência do peixe. Dan, não fala mal da cena que eu chorei, cara. Não, fotografia incrível daquilo. Tenho que concordar, Puta, é maravilhoso. Acho que assim, a intenção, né, a forma como ela fez, né, o enredo daquilo ali foi legal. O fato dele, ele foi muito criativo, né, eles meio que contarem a história da música, né, até o final, de um ponto pra lá. É que a minha expectativa, e aí eu acho que esse é o ponto que eu não gostei, que a minha expectativa é que, tipo, eu fosse mostrar ele casando, fosse ser um pouco mais blasé do que foi, entendeu? Mas eu sou absolutamente blasé. Tem Eduardo e Mônica 2, você não está sabendo? Pode crer. Pois pode é. crer. A vida de casado. Eduardo e Mônica 2 ia ser uma forçação fodida, mano. Ia. Mas, cara, Dani, eu acho legal o que você falou, porque assim, como eu falei, eu fui assistir quando a Si falou, eu tava meio sem expectativa, mas agora você falando, a hora que você falou do começo lá, né, daquela cena que a pessoa só consegue olhar de um ponto de vista, né, a frase, começa a exposição daquele jeito e termina daquele jeito, né? Então, talvez ele tá mostrando assim, sabe, olha, dependendo do ponto de vista, assim, tem um lugar aqui que a gente olha e tá tudo legalzinho, mas é um ponto. Os outros é muito diferente, mas vamos tentar mesmo assim, né? Eu acho que tem isso, né? Realmente a parte final, né? Quando começou a subir, eu falei, meu, o que vai formar nesse negócio verde? E o peixe era vermelho, mas ficou meio verde e vermelho, tá tudo bem. Mas eu entendi que você falou assim, tipo, mas deveria ter. Mas eu achei tão bonito, porque assim, não foi algo tão caricato. Não foi a cena que assim não gosta do outro filme lá, que eles chegam na festa, Renato Russo na festa, gente estranha, nossa, festa estranha, gente esquisita, né? Então não foi isso, né? E que bom que ele não falou isso no filme. Mas eu tava com medo. É verdade. Eu tava com medo, ele falou, nossa, não aguento mais birita. Eu tava com medo dessas frases prontas. Eu achei que a música tava ali, ela não precisou ser falada, ela tava ali nas coisinhas, mas então, nas referências e tal. E eu achei que o final... No final ela é falada, mas ela foi falada num contexto tão diferente que eu acho que coube, acho que foi criativo. Mas assim. É por isso, assim, não teve que mostrar eles casando, tendo isso assim. Aquilo fazia parte do amor deles, assim, mas vai ter isso. Mas um menino vai ser repetente, vai ficar de recuperação, não sei o que lá. Ou seja, vai ter problema ainda, né? Não, beleza, tá tudo bem. Então acho que eu gostei. Eu achei que esse negócio da perspectiva, né, assim, pensando agora, né, tem um ponto de vista aqui que a gente olha, a gente consegue ver tudo claramente. Mas é só um lugarzinho. Os outros, a coisa distorce um pouco. Mas, enfim, o relacionamento é assim, né? A vida é assim, né? Quando ela retrata o quarto dele ali também, né? Fica uma coisa muito assim. Era uma coisinha tão de adolescente, tão... Mas, ela colocou o peixinho ali, que era tão significativo pra ele. Então, assim, né? Ela retrata o quanto aquele ambiente foi, de alguma forma, protetivo pra ela, né? Assim, ela mostrou algo diferente. Ela, em compensação, morava naquele lugar, né? Que era o estúdio do pai dela. Enfim, todo descolado. O banheiro não tinha porta, né? Quando ele vai fazer xixi no começo lá. Tipo, ela vai ficar olhando aqui? Como é que faz, né? E ele todo sem graça. Então, eu acho que... Enfim, eu acho que Eu gostei do final, cara. Tem que confessar. Foi criativo, cara. Eu acho que tem um lugar comum. Acho que todo mundo tava esperando, assim, né? Meio assim... Mostrava elas... Isso, 10 anos depois, uma coisa assim, né? Exato. Assim, né? E tipo, a gente não vai poder viajar porque o fulano tá de recuperação, né? Pois é. Assim, parou no ponto de, a partir de agora é um outro relacionamento, né? Uhum. Um outro relacionamento. Faz sentido. Você sabe que ia acontecer as coisas do filme, eu ficava cantando a música na cabeça pra lembrar o que eles estavam falando do filme. Você ficava toda hora cantando a música na cabeça pra tentar... Né? E achei legal no final, cantou a musiquinha lá na festa, como se fosse, né, o casamento deles, enfim, a festa de junção deles ali. O que eu tava esperando é que ela tinha que ter cabelo pintado, porque... Ela tem. Não, ela não tem. Tem, é suave. Eu olhei de perto, eu também tava com essa dúvida. Ela tem raiz. Não, mas pintado... Não, pintado, porque tem um show... Um show que tem até gravação, né? Um vídeo que tem do Legião, que fala, a menina tinha tinta no cabelo, aí ele fala, ela era punk! O Renato fala no show, né? Enfim. A menina tinha tinta no cabelo. Era punk! Eu tava esperando. Isso, né? Então, porque a ideia... entender que camelo era bicicleta. Na língua dos calangos, né? Na língua dos brasilienses, né? Ele chega de cabelo. De bicicleta. Ele chega de bicicleta. Exato. E era isso mesmo. Né? É que eu fiquei esperando, assim, porque eu lembro que esse show foi um dos primeiros que eu assisti, assim, do Legião. Passou na Band, eu gravei, eu tenho VHS gravado esse vídeo até hoje, porque eu lembro que num pedacinho do show acabou a energia enfim, no bairro lá, eu fiquei maluco da vida, porque parou de gravar, enfim. E ele fala isso, mas não tem nada a ver, não estragou nada o filme. Eu achei que ela com cabelo colorido não ia ficar legal, achei que eles... Mais uma vez aí o diretor acertou muito bem, né, a história, enfim, o roteirista também, enfim. Só que nessas férias não vou viajar, que eu
Fale-me mais sobre isso. É isso, gente? Isso aí. Bom, temos dicas. Primeiro assistam o filme de novo, se não assistiu. Espero que você tenha assistido antes. O filme é legal. Né? Acho que eu ouvi o álbum 2, né, da Legião. Tem. Roubou minha Ouvir dica. completo, né, da primeira à última música, como deveria Só tem ser. música boa. É. É demais. E ouvir, prestando atenção, né, no Hardmine. E a outra que a gente falou aqui, se assistir também, se você não assistiu ainda, né, Cenas de um Casamento, se quiser ouvir também o nosso podcast. História de um casamento. Porque eu acho que ele boa. vai ser complementar também ao que a gente está falando sobre relacionamentos, né, que a gente está vendo um relacionamento que está no começo, que dá certo, tem os seus obstáculos, mas dá certo. E em Cenas de Casamento, a gente está vendo um relacionamento que já está no final, né? E contado em perspectiva sobre o que não deu certo. Acho que pode ser interessante. Um pouco interessante. Na verdade, a dica que eu tinha para dar era para ver a história de um casamento. E ouvir o nosso podcast, acho que a gente falou bastante de relação interpessoal lá, a gente complementou, acho bem legal, acho que tem muita relação uma coisa com a outra. E eu não ia falar especificamente do álbum 2, mas eu ia falar ouça Legião no volume máximo. Pô, eu Legião, sou mega fã. Assim, aprendi a tocar violão por causa da Legião Urbana, porque era essa coisa, né? Eram como tocar todos os sucessos da Legião em 3 acordes, né? E só não cantar que nem o Wagner Moura tá tudo certo. Eles foram tão geniais que eles facilitaram até para os fãs aprenderem a tocar música. Mas tem essa pegada do começo deles do punk, né? Que era isso, né? O faça você mesmo, né? Não precisa daquele monte de acorde do heavy metal. Tudo bem, eu ouço heavy metal, gosto. Não sou grande fã, mas gosto. Mas o punk tinha isso, né? Faça você mesmo, né? Então, assim, por isso que era 3 acordes, distorção, não tinha solo e era a mensagem que era importante, né? Enfim. Cara, você quer uma coisa técnica, eu recomendo umas coisas técnicas pra você aí. Não, você que recomenda, você que tem que falar, eu não. Cara, é que assim, a pegada tá muito, acho que tá muito legal, assim, né? Acho que tem mais é que ouvir mesmo um som aí, né, cara? Sentir umas coisas diferentes aí, ver um filme, acho que isso é muito legal. Tem o nosso livro, né, meu? Relações Interpessoais do Ciclo Vital, Conceitos e Contextos, para quem quer falar mais sobre relação interpessoal, de uma pegada mais técnica, né? Quem quiser uma informação mais técnica, mas honestamente, curte primeiro o som, primeiro essa vibe aí, que acho que ela é legal. É a pegada certa, é a viagem certa pro podcast. Beleza. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí ouvindo. Gente, mais uma vez, estamos aqui, né, no final da noite gravando, mas sempre muito gostoso aí bater papo, sobretudo esses que a gente bate papo, né, e esse foi bem emocional, assim, foi bem de colocar o que a gente entendeu mesmo, enfim. Valeu, gente, até a próxima aí. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu.